Fala, meu lindo! Minha linda! Glória a Deus pela sua vida. Olha, nós estamos em Santo André. Que gravação maravilhosa. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Para você que está estourando por qualquer coisa. Para você que está fechando o tempo por qualquer coisa. Eita, Jesus amado. Para você que está perdendo a linha toda hora. Para você que está falando demais. Eu acho que Deus já está falando. Para você que está perdendo os limites, que está falando coisas que nunca falaram na vida antes. Talvez você só precisa de um spa. E esse spa não é o que você está pensando. É um spa com o Senhor. O Senhor está convidando você. Venha descansar em mim e eu farei algo poderoso em você. Amém? Mas olha, antes de a gente ir para esse lugar, eu quero te fazer um pedido importante. Curte o vídeo, é rápido, curte, é bem rapidão. Curte, comenta. O comentário da mensagem de hoje é Spa de Deus. Partiu? Vamos, bora! Spa de Deus. Spa de Deus, amém? Comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Eu descobri que mais de 50% das pessoas que assistem não são inscritos. Eu não sei se é preguiça, mas agora você vai resolver isso. Se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você. E não só segunda-feira, toda quinta também. Toda quinta tem uma mentoria de vida. E eu quero te fazer um outro convite que nunca fiz, mas está na hora. Você sabia que você pode fazer o Oi Deus Sou Eu de Novo, nosso devocional gratuito, no Spotify todos os dias, no YouTube todos os dias e no nosso aplicativo? Você sabia disso? Então comece hoje. Sua vida com Deus vai ser muito mais vibrante, mais extraordinária. Amém? E agora o último recado importante. Nossa associação evangelística. Jesus está fazendo algo poderoso e eu quero convidar você que é generoso, que quer fazer parte de algo maior do que você, maior do que nós, e que abençoa milhares de pessoas. Então, seja parte da nossa associação. Você pode ser um doador. Aliás, eu quero agradecer às milhares de pessoas que honram o que Jesus está fazendo. Lembrando, a associação, nós não somos pagos, somos todos voluntários, e milhares de pessoas todos os dias são abençoadas por causa de pessoas como você. Então todas as informações estão aqui abaixo. E agora meu convite para você é partiu para o spa. Vamos para a mensagem. Aleluia. Glória. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo, e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. André, música de spa. Gostei. Às vezes a gente só precisa parar. Às vezes a gente só precisa reconhecer que alguma coisa não está certa. Para isso é necessário humildade, é necessário humanidade. E se tem algo que tem sido roubado de nós, é a nossa humanidade.
Há pressões de todas as maneiras. Eu não sei se você consegue perceber que há pressões de pertencimentos incontáveis nos tempos de hoje. Desde o relógio que você usa, desde a roupa que você veste, desde o carro que você anda, desde os lugares que você frequenta. Agora a coisa mais comum é alguém dizendo: isso é rico, isso é pobre. Você já viu? Isso aqui é o quê? Rico. Isso aqui é pobre. Ai, irmão, você se sente a pessoa mais pobre do mundo, porque parece que você errou em tudo. A praia, pobre. Aí o lugar que os ricos vão, irmão, você vai gastar a vida para chegar lá. Vai chegar lá e vai todo mundo te olhar assim. Então a gente não está só cansado por causa da vida, mas por causa das coisas que deixamos entrar na nossa vida. Hoje o que nós estamos vivendo é uma geração esgotada, uma geração que carrega pressões desnecessárias, que são a cada dia maiores e mais, injustas. Mas hoje eu tenho uma palavra para você, que está nesse vídeo agora talvez chorando sem saber o que está acontecendo, porque já começou a mensagem e você já está dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu não estou bem. Parece que está todo mundo de TPM. Isso é um desabafo meu. Está todo mundo explodindo por qualquer coisa. Nós nunca tivemos tantas notícias de atrocidades, pessoas cometendo coisas absurdas, realidades absurdas sendo divulgadas, e a gente vai olhando e vai dizer: como que isso aconteceu? Bom, alguém não soube parar, alguém não conseguiu frear, alguém não soube ter sabedoria para reconhecer que precisava. O texto que eu quero ler com você está em Salmos número 42. Esse salmo, ele não é de Davi, é um outro salmista relatando o que eu vou dizer aqui. Mas talvez essa seja uma das palavras de um autodiagnóstico tão profundo que, de fato, a gente precisa disso aqui. Eu vou ler para você. Como o cervo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Quem é que já se apaixonou? Levante a mão. Você já teve a sensação de o ar não encher o pulmão o suficiente? E você fez assim você suspirou, já viveu isso? Bom, o salmista aqui está dizendo: a minha alma suspira pela tua presença. Eu vou dizer o que está acontecendo: eu perco o ar quando penso no Senhor. Muito obrigado pelo aleluia. Eu vou dizer o que isso significa. Alguém que já viveu uma vida extraordinária com Deus, suspira porque algo se perdeu no caminho. Que saudade! É como se fosse uma perda irreparável de alguém que não consegue mais acessar de volta aquele lugar. E ele continua: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei, aparecerei diante de Deus. Quando terei o meu encontro novamente com Ele? O salmista está dizendo: minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Olha o que ele está dizendo sobre ele. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Eu só consigo chorar. Enquanto eles continuamente dizem para mim: aonde está o teu Deus? O que aconteceu com a sua vida que você chegou nesse lugar? Aonde está o Deus que você falava? Aonde está o Deus seu? Aonde está? Ele está relatando a vida dele. Quando eu me lembro dessas coisas, derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus,
com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Ele está dizendo, eu me lembro de quando eu tinha vida com Deus, eu me lembro quando a minha vida com Deus era incrível, eu me lembro quando eu tinha vida, relacionamento com Ele, mas alguma coisa comigo aconteceu, eu não estou bem, mas eu não sei explicar o que eu tenho. Eu já tive naquele lugar, eu já vivi algo extraordinário, mas hoje meu alimento é lágrima. É o salmista dizendo. E aí ele fala com ele mesmo: por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus. Ai, muito obrigado, irmão, aleluia. Eu vou falar de novo. Ele está perguntando para a alma, mas a resposta que ele precisa, ele já está dando. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante, diz a palavra. Porque te abates, ó minha alma, porque te espantas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, aleluia. A fase vai passar. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Maravilhoso. Aleluia. Eu quero declarar que essa palavra vai entrar nas casas certas, vai entrar nos celulares certos, na hora certa. Sabe, você não vai, esgotar-se a ponto de finalizar as coisas. Você vai ser restaurado por essa palavra, você vai ser renovado por essa palavra. Eu quero que você entenda: Deus não despreza os cansados, Deus não abandona os oprimidos, Deus não desampara aqueles que querem parar. Eu preciso que você entenda: hoje o Senhor está fazendo chegar a você uma ambulância de socorro. Oh, aleluia. Estou com vontade de começar a falar coisa aqui diferente, mas eu vou filmar a minha fé aqui. Eu vou guardar o meu coração para que essa palavra alcance todo mundo. Olha, eu estou com vontade de falar em línguas aqui, mas eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Escute. Só quem chegou nesse lugar da vida, que não conseguir segurar a voz, não conseguir segurar o que sente, não conseguir segurar o que pensa, não conseguir segurar o que fala, de perder o limite, de não se entender mais, de entrar numa crise interna, de olhar para dentro e dizer: quem sou eu agora? Eu não era essa pessoa, eu não sei quem está no controle, eu não sei. Sabe do que eu estou falando agora? É como o salmista se encontra. Porque te abates dentro de mim, minha alma? Porque você chegou nesse estágio, porque você está nesse lugar. E aí eu preciso dizer o porquê chegamos nesse lugar. Porque não conseguimos parar, porque ignoramos tudo, porque ignoramos nossa humanidade, porque começamos a acreditar que somos máquinas, porque somos, tão cobrados, mas também colocamos cobranças sobre nós absurdas. E eu não estou falando de cobranças para ser melhor, ou não, eu estou falando sobre cobranças de resultados que são besteira.
Nosso esgotamento na alma, ele prejudica tudo à nossa volta, porque a gente começa a tratar as pessoas que nós amamos de maneira errada. Nós começamos a perder relacionamentos que não poderiam ser perdidos. A gente começa a falar coisa que não era falar, e aí a gente só está sobrevivendo, esgotado, cansado. E aí tudo que a gente faz é ruim. Tudo que a gente faz parece que está dando errado. Nosso olhar muda sobre tudo, nossa perspectiva se perde no caminho. Tudo parece grande demais, tudo parece impossível, tudo dói, tudo gera lágrima, tudo. Vou falar uma coisa para você. É a hora que o nosso semblante não esconde mais o que a gente sente. É onde o nosso sorriso se torna vazio e todo mundo começa a perceber que alguma coisa está errada, mas a gente ainda está dizendo que está tudo bem. A gente ainda está dizendo que está tudo certo. A gente ainda está dizendo que está sob controle. Você pergunta, você está bem? A pessoa diz, não, estou bem. Não, eu estou tudo certo, eu estou bem, eu estou bem. Você ignora tudo e passa por cima de tudo. E eu vou te falar que essa é a fase da vida mais perigosa, porque é onde você já não age de maneira correta. É onde você perde limites, aonde você começa a quebrar pontes, aonde você não poderia quebrar pontes. Quantos casamentos acabam nesse período? Quantos filhos se revoltam nesse período? Quantas famílias evaporam nesse lugar, aonde você não soube parar e reconhecer que precisava, sabe, do Senhor. Aonde você não conseguiu parar e tomar uma decisão coerente para resolver aquilo que é a sua vida de verdade, por causa de prioridades que você colocou e te colocaram nesse poço. Eu vou falar uma coisa para você que eu não queria ter que falar agora, sabe? Mas eu vivi algo que me colocou debaixo de uma pressão tão grande, tão absurda. Decisões que eu tomei para viver aquilo que achava que estava agradando o Senhor. E no meu momento de maior esgotamento eu disse para Deus que eu estava fazendo tudo para Ele. E Ele falou para mim que nunca havia me pedido nada daquilo. Eu falei, como assim? O Senhor não pediu nada para mim. Disse, como assim? Eu não estou entendendo, o Senhor está falando isso comigo agora. Ele falou, não, eu não pedi nada disso. Quando o que você faz para Ele troca o relacionamento que você tinha, quando o que você pensa que é bom, mas rouba de você o principal, você começou a perder naquele momento. Eu estava com tantos troféus para mostrar para o Senhor, e Deus não queria ver nenhum dos meus troféus. Deus só queria que voltasse o menino do começo na presença dele, sabe? Eu estava com tanta história boa para contar para ele. Ele só estava com saudade de quando eu sentava para fazer pergunta e não para contar as minhas histórias. O esgotamento, ele é silencioso. O cansaço, ele é uma escolha. A gente vai fazendo e vai comemorando, mas esquecendo de parar às vezes quando é necessário. Quando foi a última vez que você conseguiu ficar 24 horas sem o telefone? Quando foi a última vez que você teve uma conversa sem interrupções? Quando foi a última vez que você assistiu um filme sem pegar o telefone na mão? Quando foi a última vez que você foi ao banheiro sem mexer no telefone? Quando foi a última vez que você conseguiu ter uma conversa longa sem interrupções com a pessoa que mora com você na sua casa? Quando foi a última vez que você dobrou os joelhos e esqueceu do horário? Quando foi a última vez que você parou para cuidar da sua alma? Quando foi a última vez que você abriu o coração para o Senhor e falou tudo o que você estava sentindo? Quando foi? Porque o esgotamento, ele não vem no auge somente, ou perdão, no vale, ele também vem no auge. Ele vem quando você está vivendo uma fase extraordinária, mas não consegue parar, não consegue descansar. Isso aqui parece tolo, parece terapêutico, mas na verdade é uma cobrança de Deus para nós. Quando você vê lá no Éden, Deus dizendo que o homem precisava de um dia de descanso, Deus não estava falando apenas de um dia, Deus estava falando de uma rotina de alguém que precisa frear para continuar e ter longevidade nos seus sonhos, nos seus planos, na sua casa. As famílias que são sacrificadas todos os dias, não é porque alguém não trabalhou o suficiente, é porque alguém trabalhou demais e esqueceu da prioridade.
É doido que a gente se encontra às vezes num lugar de profundo desespero e não sabe como resolver, sendo que a coisa mais simples é parar. É saber a hora de parar. Eu acho interessante quando a gente lembra, por exemplo, de Elias. Elias está vivendo o auge da sua vida com Deus, está derrotando profetas de Baal e de Azerá, está fazendo fogo cair no Monte Carmelo, mas quando desce do monte, ele é um coitado. Ele teve a maior vitória da vida dele, mas está tão arrasado por uma expectativa que foi frustrada, que ele se perde dentro dele, deseja a própria morte, quer encerrar tudo o que viveu, não aguenta a pressão de um bilhete. Eu sei que você já ouviu sobre isso, mas eu quero que você entenda como é que você chega nesse lugar depois de uma grande vitória, como é que você chega nesse lugar depois de uma pequena derrota ou de um acúmulo de coisas que não aconteceram. Simples, porque você não conseguiu parar. Você sabia o que precisava, você tem tudo o que precisa de conhecimento da palavra de Deus, mas você não consegue, porque você está escravizado por algo que você colocou sobre você. Eu quero que você compreenda, tenha grandes projetos, mas depois de todo grande projeto tenha uma pausa. Você não é uma máquina, você não é uma máquina, você é um ser humano, e a sua humanidade não pode ser ignorada. Deus às vezes não quer que você vá mais longe, às vezes o que Deus quer é que você pare um pouco e fique calado, ouça, descanse, permaneça, resgate as coisas do começo, lembre quando não havia nada sobre você, e é isso às vezes que Deus precisa para curar o seu coração por completo. Eu confesso para você que isso aqui para mim é uma luta, porque se a gente não cuidar, a gente se escraviza sozinho. A gente não consegue parar, a gente não consegue desconectar. Aí vem uma doença e a gente tem que parar. Aí vem uma enfermidade e a gente precisa parar. Se não fosse a enfermidade, você não ia parar. Então é doido, mas às vezes a gente parece que está precisando de uma luta maior para a gente poder parar e rever algumas coisas. Eu confesso para você que eu relutei com essa palavra, sabe? Falei, Deus, eu não sei se é a hora de falar sobre isso. O ano acabou de começar. Não sei se essa é a realidade que o Senhor me fez ver. É que tem gente que não para há mais de anos, que não consegue descansar a mente, que não consegue parar e confiar no Senhor, que não consegue, sabe, de verdade viver a fé que diz viver. Você está carregando tudo nos seus ombros, você está carregando tudo nas suas costas, todas as responsabilidades você está colocando sobre você. Sua família está nas suas costas, seu trabalho está nas suas costas, seus filhos estão nas suas costas, está tudo sobre você. E é por isso que você está tão cansado, e é por isso que você está com esse semblante caído. Não é porque você deveria, não, é porque você colocou nas suas costas coisas que deveriam ter colocado na presença de Deus, coisas que você deveria deixar na mão do Senhor. Você está levantando esse peso sozinho. Você está cansado porque escolheu levantar sozinho, mas eu tenho uma notícia para você: o que você está carregando sozinho, você pode dividir com o Senhor. Aliás, tem coisas que você não vai nem dividir, você só vai colocar na presença dEle, vai deixar na mão dEle e vai descansar novamente, vai desfrutar novamente. Ei, lindo, você não foi feito para carregar tudo o que está carregando sozinho. Deus está dizendo para você: vem até onde eu estou, coloca sobre mim aquilo que você está carregando e deixa eu ajudar você. Você não precisa cansar do jeito que está cansando, sabendo que existe um Deus que quer dividir a carga sua, que quer carregar aquilo que você está carregando. Então está na hora de você soltar os fardos e dizer: Deus, eu não consigo sozinho. E quando você declara e confessa que não é possível sozinho, o peso que estava sobre você agora está sobre Ele. Olha, eu vou dizer para você que todas as vezes que alguma coisa trava na minha vida, eu preciso fazer uma coisa: preciso jejuar e orar. Quando eu oro e jejuo, estou dando um sinal, estou dizendo para Deus algo e para minha alma: isso aqui não é sua responsabilidade. Quando eu oro e jejuo, eu estou dizendo para mim:
Você não precisa carregar isso aqui sozinho. Isso aqui Deus vai fazer. Deus é o único que pode. Se Ele não quiser é outra coisa. Mas se tem alguém que pode, é Ele. Então esse peso eu não vou carregar. Aí, quando você ora, quando você jejua, automaticamente a sua alma entra no estágio de repouso. Sabe? É transferir o peso, é exatamente isso. Você está cansado por causa de quê? Por causa do seu casamento que não resolve? Então para de lutar sozinho. Coloca isso na mão de Deus e diz: Senhor, faz o que o Senhor pode fazer, que eu vou confiar e descansar no Senhor. Eu não vou lutar essa batalha sozinha. Você está cansado porque o emprego que você quer ainda não chegou. Então, Deus, está aqui na tua mão. Eu não vou mais colocar a minha vida, meu coração, minhas angústias nisso. Agora está na sua mão. Eu preciso confiar, senão eu não vou suportar a espera. O que você precisa? Simples. Tudo aquilo que te pesa, coloque na mão do Senhor. Tudo aquilo que te angustia, tira de dentro de você e coloca na mão dele. Lembre-se, tem coisas que mesmo que você seja um gênio, você não resolve sozinho. Se Deus não colocar a mão, não vai para frente. Preciso dizer para você que Elias estava dentro daquela caverna desejando a morte, e Deus entrou naquela caverna como se fosse uma brisa suave. Trouxe pão, alimentou ele primeiro. Porque sabe, às vezes o que a gente precisa é só disso mesmo: parar, ser acalmado pelo Senhor, ser alimentado por Ele, para seguir a caminhada. Lembre-se, às vezes Deus quer que você siga, às vezes Deus quer que você pare. Em alguns momentos Deus quer que você avance, mas há outros momentos que Deus quer que você fique só em silêncio, que você desfrute da presença dEle, descanse a sua mente, descanse a sua alma, porque a palavra de Deus quer que você, com o seu coração quebrantado, seja consolado pelo Espírito Santo de Deus, curado pela presença do Senhor. Então não acredite que no seu ativismo você vai vencer. Às vezes você só precisa parar mesmo. A loucura da vida é entender que a cura quando você para. E parar não é desistência, parar é pausa para ser curado e continuar para ir longe. Deus quer que você vá longe, mas hoje às vezes o que Deus quer é que você fique parado no lugar que você está e permita ser curado pela presença dEle, permita ser curado pela glória dEle. Eu vou te falar, meus filhos, eu tenho 3 filhos, eu amo ver eles bem, mas às vezes eu amo ver eles quietinhos. Você pegou? Às vezes eu amo eles correndo, mas às vezes eu fico pelo amor de Deus, para um pouco, porque eu estou vendo o que vai dar ruim, eu estou vendo que eles vão cair, e toda vez que eles caem eu posso dizer no final: eu avisei, eu sabia desde o começo que isso não ia dar certo. Deus está olhando para mim, para você, e está dizendo: eu te avisei desde o começo que isso não ia dar certo. Você gastou energia demais e não precisava, você lutou demais e não devia. Eu só queria que você tivesse descansado e confiado em mim. Essa batalha era para Deus lutar e você está lutando sozinho. Essa guerra era para Ele lutar e você está tentando vencer sozinho. Então para, solta as armas, solta as armaduras e diga: Deus, então é com você. E agora pode descansar nele. Tenha certeza que Ele fará o milagre completo. Deus não precisa da sua ajuda para fazer o que precisa. Deus não precisa do teu toquezinho de gênio para completar o milagre que é necessário. Então às vezes é só parar e deixar Ele fazer. É só descansar e desfrutar do que Ele está fazendo. É só parar e assistir. Deus quer que você assista. Para. Fala para o irmãozinho do lado: para. Você está lutando demais e não precisa. Você está se batendo demais e não precisa. Não, relaxa. Quando você entra nesse lugar, você descansa. Então, agora eu preciso voltar à palavra que eu disse no começo.
Deus está nos convidando para visitar o spa dele. Não, você não tem que celebrar. Eu vou falar de novo. Você está recebendo um convite e Deus está te chamando para o spa. Deus está chamando você para descansar nele de verdade. Deus está convidando você para confiar nele de verdade. Deus está convidando você para fechar os olhos e confiar que ele está cuidando do seu futuro, que ele está cuidando da sua casa, que ele está cuidando da sua vida, que ele está cuidando da sua família, que ele está cuidando do seu destino, e que você não precisa lutar da maneira que está lutando, correr da maneira que você está correndo. Ele está convidando você para descansar. Ele está convidando você para desfrutar da presença dele. E enquanto você descansa nele, ele age por você. Enquanto você desfruta da presença dele, ele vai aonde você não pode, ele toca aonde você não toca, ele age aonde você não tem poder para agir. Então o que só precisa é descansar. Vá para o spa, vá para a presença dele. Diga: Deus, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera no Senhor. Aleluia. E aí, eu preciso terminar, eu estou empolgado. Meu Deus. Posso ler algo para você? Obrigado, irmão, pelo apoio. Só você falou sim, mas eu vou ler igual. O que acontece para aqueles que correm para os braços do Senhor e descansam? Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não serás atingido. Sua casa não será atingida, a sua família não será atingida, a sua casa não será paralisada. Portanto, corre para esse lugar, corre para a presença dele e descansa nele. Ei, descansa nele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém. Jesus, eu não quero me cansar mais nem um dia. O Senhor está me chamando para este lugar de descanso, de renovo, aonde não há dor, ou aonde a dor é sarada pela tua presença, aonde nós podemos descansar e confiar. Não andaremos cansados mais nenhum dia, repousaremos na tua presença, descansaremos no Senhor e veremos o teu agir. Senhor, nos leva ao repouso que precisamos, ao descanso que mesmo não merecendo, o Senhor tem à disposição para nós.
Em nome de Jesus, nos resgata, Pai. Precisamos do Senhor mais do que imaginávamos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você sabe que a gente, né, nós aqui, você também, a gente é assim. Se não cuidar, a nossa mente vira uma bagunça absurda. Às vezes a gente não consegue nem dormir por causa da nossa mente que não para. A insônia nada mais é do que a nossa mente sem freio. Você deita e não consegue parar, não consegue esquecer, não consegue, desligar o botão, porque a sua mente já assumiu o controle, a sua mente já está ali. Provérbios 23:7 diz que aquilo que imagina a sua alma, isso será. Então a gente vai formando convicções mentirosas, vamos formatando a nossa mente. Quando a gente vê, fomos escravizados pela nossa própria imaginação. E aí eu falo para você que nossa vida se perde aqui. Quantas mentiras que você acredita sobre você, que foi você que deixou entrar, que foram coisas que você declarou sobre a sua vida, coisas que você falou sobre a sua casa, e que hoje você vive o fruto da mentira que você aceitou ou criou para a sua vida. Eu não sei você, mas eu vim de um lar onde ouvi a palavra nunca várias vezes. Nunca você vai viver isso, nunca você vai fazer isso. Não, era talvez de maneira obviamente sem dolo do meu pai, não havia intenção de me paralisar dessa maneira, mas havia uma paralisia sendo pregada, sabe? Então nós somos assim. Quantas coisas que estão aqui na nossa mente que nós deixamos entrar, nós fomos nos acostumando com aquilo, e hoje declaramos em alto e em bom tom, porque se tornou uma verdade para nós. Nossa identidade está perdida porque aceitamos mentiras sobre a nossa identidade. Nosso futuro está extremamente comprometido porque a gente já tem tanta verdade que está enraizada, que são mentiras dentro de nós, que agora tudo é mais difícil. A gente já está preparado com as melhores respostas. Não, isso eu não posso. Não, isso eu não consigo. Não, isso não dá. Não, isso é maior. Ou a gente já tem a desculpa dizendo quem pode e por que não podemos. Não, é porque eu não nasci na casa que você nasceu, eu não fui criado da maneira que você foi criada. Não, se eu tivesse o pai que você tem, eu estaria no lugar que você está. Porque a gente já não tem mais a mentira somente, a gente tem a mentira e a desculpa que a gente usa para fortalecer aquilo que nós queremos acreditar, ou melhor, que é mais confortável de acreditar. Eu tenho uma coisa comigo interessante. Eu sou assim, minha característica. Eu sou muito positivo. Quando eu digo positivo, eu sempre tenho boas expectativas. E claro, por isso eu também vou me frustrar mais. Mas eu estou sempre declarando que vai ser melhor, que vai ser incrível. Eu vou falar uma coisa para você. Essa aqui deve ser a 100ª série que a gente grava, e toda série eu digo que vai ser a melhor. Porque se eu não crer nisso, quem crerá? Se eu não declarar isso, quem fará por mim? E eu vivi uma coisa interessante esse ano. Eu gravei no final do ano, como todos os anos, eu declarei: olha, 2025 foi só um ensaio, 2026 será o melhor ano da sua vida. E eu creio nisso. Irmão, é o ano mais vida louca da nossa história. A gente tem Copa do Mundo, eleição com um país dividido e um monte de gente doente por política. A gente tem um monte de gente doida na internet enchendo a paciência. A gente tem um mês que acabou mais rápido do que o ano passado. E sabe qual é a palavra que eu tenho? É o ano da colheita. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. É o ano da colheita, é o melhor ano da nossa vida. Mas escuta bem,
Eu vi, isso não me contaram, eu vi. Uma pessoa muito esforçada, de bom ânimo, trabalhador, pegou as minhas mensagens de anos para trás. E todo final de ano eu falo a mesma coisa. E até hoje é legal. 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Eu tô lá em 2025, não, esquece 2024. Agora vai, 2025 vai ser o melhor. E agora não, agora é 2026. E chegamos em 2026. E se prepara, porque a mensagem de 2027 já está no meu coração. 2027 vai ser o melhor ano da nossa vida. Vai ser o ano dos maiores milagres da nossa história. Por que, Dave? Porque eu creio no Deus de notícia boa. Eu creio no Deus de novidade de vida. Eu sei que Ele é justo, eu sei que Ele sabe fazer todas as coisas, mas se sei que Ele está no controle, cada dia que passa é melhor. Irmão, pelo amor de Deus, sabe qual é a parada? A gente prefere algo que não nos cause esperança. Essa é a questão. A gente prefere algo que não nos cause esperança, porque é melhor acreditar nas mentiras do diabo para roubar a nossa esperança sobre o que Deus tem para o nosso amanhã. E eu estou querendo caminhar na via contrária. Eu não sei você, mas está dando problema? Eu estou declarando, vai ser incrível, Deus vai fazer, olha só. Não, mas não vai dar sim, eu creio, Deus é comigo. E se não der, limpa o olho, sacode a poeira, lava o rosto e vaza para a próxima estação. Esse é o que nos cabe fazer. Mas eu preciso ir para a Bíblia. Eu estava tão empolgado porque eu confesso para você que isso aqui é uma das coisas que mais me pegaram hoje enquanto eu estudava. Vamos lá. Empolguei. Números capítulo 13, verso 33. Diz a palavra: e ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos, está comigo? E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim éramos nos olhos dos gigantes também. Eu vou falar para você como o ser humano é interessante. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são 12 doidinhos. Eu vou resumir do meu jeito, não me leve a mal. Mas vamos lá. Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel. Você está comigo? Amém? Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel. Nessa terra haveria bonança, haveria festa, haveria... Uau, seria incrível. E Deus prometeu. Eu posso falar de novo? Deus prometeu, amém? Eu vou falar de novo. Deus prometeu. Não, eu vou ficar aqui. Acho que dá para só ficar aqui. Deus prometeu. Então eu vou falar de novo. Havia uma terra incrível. Top. Deus prometeu. Deixa eu te lembrar uma coisa. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu. Então não há mais dúvida. Você concorda comigo? Não há mais dúvida. Deus prometeu. Não há dúvida, ok? Bom, vamos lá. Gente, prepara 12 espias. Vamos dar uma olhadinha na terra que a gente vai entrar. Só dá uma olhadinha, só traz um relatóriozinho para nós saber. Tá? E o que eu quero ver? Eu só quero ver se tem leite e mel lá mesmo. Dá uma olhada lá. Aí sobe os 12. No meio dos dois, Josué e Caleb. Estou resumindo porque já preguei sobre essa parte em específico. E eles olham a terra. Os 10 que estão com Josué e Caleb descem desesperado. Irmão, eles desceram desesperados, porque quando eles viram um cacho de uva com 2 homens carregando, eles falaram: não, Senhor do céu, se o cacho de uva é desse tamanho, imagina uma mão que segura. Aí, ao invés de olhar para a colheita que eles teriam um dia, começaram a olhar com a mão que estava segurando. E aí já começaram a criar expectativa: não, vamos morrer. Ah, não vai dar. Ah, não vai dar. Olha o tamanho daqueles homens lá. Nós somos como gafanhoto. Aí eles começam a imaginar sobre eles. Eles constroem uma imagem. E eles não só constroem a imagem deles, eles constroem a imagem deles na perspectiva do gigante que eles nem conhecem. Eu vi uma história essa semana muito engraçada. O homem comprou uma panela de pressão. E aí, se eu estiver errando o elemento, não me leve a mal, mas eu vou me lembrar do cerne de tudo. Comprou uma panela de pressão. Aí, eu acho que foi na Casas Pernambucanas. Se eu estiver contando tudo errado, grava só o contexto.
Irmão, ele comprou a panela de pressão, chegou em casa, a mulher dele falou assim: que panela é essa? Pois é, comprei na casa do pernambucano. Ele falou: não, não é o tamanho, comprou errado. Daí ele falou: e agora, como que vai ser? Eles não vão devolver, porque não é motivo, não está estragado, está tudo certo. Eu que comprei errado. E ficou uma semana brigando com o gerente da loja na cabeça. Não, eu vou chegar lá, o homem não vai deixar eu trocar. Eu vou ter que falar: não, eu conheço a lei do consumidor, você tem que trocar para mim. E ficou uma semana brigando na cabeça dele. Não acontecia nada de verdade, estava só na cabeça dele. E ele brigava com o gerente, sonhava com o gerente, acordava pensando no gerente. O dia que eu falar, o gerente vai me tratar. O dia que eu chegar lá, o gerente vai falar: leva essa panela para tua casa, rapaz. Aí ele chegou lá na loja e falou assim: oi, tudo bem? Eu conheço minha lei, meus direitos, sei da lei e vim trocar a panela. O gerente falou: pois bem, deixa a panela aqui, pega a nova lá. Ele falou: mas eu estava preparado para uma briga, eu já tinha ensaiado as respostas, das contra-respostas, estava tudo preparado. E o gerente falou: não, deixa aqui, deixa a velha, pega a nova lá e pode ir embora, tudo certo, não precisa de nota, tá tudo bem. Aí ele chegou em casa e falou: mulher do céu, não acredito que eu acabei de viver. Eu fui preparado para uma briga, o homem só mandou deixar a panela velha e pegar a panela nova. Ele falou: e bem do céu, você não vai acreditar, eu acho que não foi nem na casa dos pernambucanos que não comprou uma panela. Na verdade, a nossa vida é exatamente isso. A gente não viveu e está criando histórias para nós não vivermos. A gente cria os problemas imaginários, a gente cria as batalhas imaginárias e esquece do que veio primeiro, uma palavra. E se a palavra veio primeiro, não importa o cenário, não importa o contexto, não importa a realidade, a palavra de Deus sempre será maior. O problema é o que a gente deixa minar a nossa mente. Isso aqui, meu lindo, eu vou falar uma parada para você. Depois que você liberta-se, você vai ficando meio perigoso, porque coisa que ninguém acredita, você acredita. Coisa que ninguém tem fé para viver, você tem fé para viver. Porque você já entendeu que a sua identidade não pode ser governada pela sua mente, mas pela mente de Cristo. Você não é quem você pensa que é, você é aquilo que Deus tem para você. Você é uma realidade diferente, entenda o que eu estou dizendo. Só que aí que está, a batalha é justamente isso. Como eu organizo os meus pensamentos, de que maneira eu controlo isso? Simplesmente colocando a sua fé no lugar certo. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu escrevi algumas coisas aqui. E onde que está? Está aqui? Só eu queria lembrar de uma coisa. Aqui. Amém. Amém. É isso mesmo? Lembra? Você vai lembrar disso aqui? Não devia ter marcado a história da Pernambucana. Esqueci o nome da loja. Ah, isso, achei. Coisa importante. A nossa realidade, então, ela é formatada pela nossa mente. Está tudo bem até aqui, certo? Então a gente precisa encontrar a raiz dos nossos pensamentos. O que é a raiz do medo dentro da nossa mente? Qual que é a raiz do medo? Você consegue responder rapidamente? A raiz do medo no nosso pensamento? Simples. A ausência de confiança. O medo sempre é o fruto da ausência de confiança. Quer ver uma coisa? Se você confia no Deus que você serve, você tem confiança que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então o pensamento que vem dizendo Ele não vai cumprir, é um pensamento que se opõe à fé que você nutre no seu coração. Logo, esse pensamento precisa ser eliminado de você, certo? Mas o que a gente faz quando esse pensamento vem? O que a gente faz? A gente não corta o mal pela raiz. A gente volta no joelho e ora pelas mesmas coisas que já foram respondidas. Talvez você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus já falou tudo que você precisava saber. Deus já te deixou claro tudo, muita coisa que antes você não sabia, agora você já sabe. Mas você ainda está morrendo de medo, porque ainda não confia no Senhor de verdade. Então o seu pensamento acelerado é justamente porque você não conseguiu chegar no que nós chamamos de descansar em Deus. Então por isso que você está tentando resolver na sua cabeça. Porque pensar é assim, ó, você fecha o olho e diz: amanhã, amanhã tem trabalho, né? Pois é, tem aquela promoção lá. Pois é, mas qual a chance do homem me escolher? Não, porque a Jéssica estuda um monte de coisa, puxa saco. Aí você já ficou com raiva da Jéssica no pensamento. A Jéssica não fez nada para você. Você não, a Jéssica é bandida, com certeza já deve estar fazendo
minha caveira já. Não, isso aí, negócio aí de promoção, isso aí é para escolher, tem que ter que ir. Aí, pois é, claro, se eu tivesse puxando saco igual ela também, eu também estaria lá, mas não aconteceu nada. Nem chegou outro dia. Você está fazendo confusão no seu pensamento, chegando com conclusões no seu pensamento, e aí por isso que você chegou com cara de tonto no outro dia no trabalho. Você não dormiu, você pensou a noite toda e perdeu a promoção porque o chefe olhou para você de manhã e falou assim: não dá para confiar em quem nem lava o rosto para vir trabalhar. Irmão, você entende que a loucura da vida é exatamente isso. A gente cria os conflitos, cria as guerras, cria os inimigos na nossa mente. Ninguém fez nada e a gente criou tudo. Criou uma história incrível e chegou tendo raiva de pessoas que não precisava, vivendo coisas que não estavam na realidade, porque você criou na sua mente. Lindo, entenda, os gigantes nunca falaram nada para os espias criaram na mente o que eles pensavam sobre eles, mas o que eles precisavam saber é que no lado deles o Deus de Israel estava, no lado deles a palavra de Deus governava, no lado deles havia uma promessa, no lado dos gigantes não havia a promessa, não havia a palavra estava no lado deles. Entenda essa realidade. Quando você confia em Deus, você não tem medo dos seus inimigos, você não está se comparando nas realidades, você não está criando crise na sua cabeça, porque os seus pensamentos, como o apóstolo Paulo diz da carta aos Coríntios, estão levados cativos ao Senhor Jesus, estão na mão dele. Senhor, eu não quero ficar pensando sobre isso, eu não quero me preocupar sobre isso. E quando você descansa, você desfruta. Eu vou falar uma coisa para você. Todo mundo conhece alguém assim. Gente que não desfruta porque está pensando o que os outros vão pensar. Agora eu vou tocar na ferida. Você não vive o que era para estar vivendo porque diz: mas imagina o que vão pensar de mim. Uai, isso aí é para você ficar pensando? Sério mesmo que você tem um cérebro para colocar a pensar em coisa que você não consegue resolver? Irmão, eu vou ser bem vulnerável aqui. Muitas coisas da minha vida eu deixei de desfrutar por conta dessa maldição de pensamento do que os outros vão pensar de mim. O que vão dizer ao meu respeito? Irmão, a melhor fase da vida é quando você não está mais nem aí com o que vão pensar ao seu respeito, porque você sabe em quem você crê, você sabe a palavra que você carrega, então nada te afeta. Vou lembrar da máxima de quando a gente estava na 5ª série: apelido só pega em quem se dói, sabe? O bullying só funciona com quem chora. Então se você não está nem aí por que estão falando, se você não está vivendo de acordo com o que os outros estão pensando, você está vivendo de acordo com aquilo que Jesus tem para você. Então você é livre de verdade, os seus pensamentos estão nas mãos do Senhor. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente ser escravo do pensamento que nem sabemos se o outro tem ao nosso respeito. E a realidade nua e crua da vida é lindo. Quem não gosta de você não vai gostar. Beijo. Quem celebra você vai celebrar. I love you. Se você trocar de carro, quem ama você vai ficar feliz, quem não gosta vai ficar ainda mais bolado com você. Se você não trocar de carro, não vai mudar nada na vida de ninguém. Se você comprar uma casa nova, se você prosperar, se você se tornar maior, se você ir além, se você ser cheio do Espírito Santo, se você casar, se você ter um monte de filho, quem não gosta vai ficar bravo, quem gosta vai amar. E é isso aí a vida, meu lindo. Não adianta tentar se manifestar e viver pelo pensamento dos outros, não. A sua identidade não pode ser formada por aquilo que você pensa que os outros pensam, senão você não desfruta e quem sofre o peso é você. Hoje é dia de se libertar. Avisa para a esposa do lado, fala: hoje é dia de se libertar. Fala para a amiga, para o amigo, diga: hoje é dia de se libertar. Para de se preocupar com o que os outros estão pensando e coloque como cerne da sua vida aquilo que Deus tem para você. Pare de viver de acordo com aquilo que você acha que alguém pensa a seu respeito. O que importa é o que Deus sabe sobre você. Irmão, eu vou falar um negócio. O nosso mundo é um mundo de pressões absurdas. Eu sou um evangelista, mas todo mundo quer que eu fale sobre tudo. Todo mundo quer que eu me posicione sobre tudo. Eu abro meu direct e a pessoa: você não vai falar sobre isso? Ô irmão, eu vou ficar rendendo hype de internet todo dia. Jesus amado. Confesso que eu queria ter um day off para responder todo mundo como eu queria. Sério, verdade. Irmão, todo dia tem alguém criando uma polêmica pedindo para eu me manifestar na internet. A pessoa manda para mim: você não vai se manifestar disso? Aí tem uns mais emocionados: vou parar de seguir você porque você não falou nada sobre isso. Oh my God. Irmão,
Todo dia tem alguém tentando mandar a minha vida naquilo que eu vou fazer. Se eu for virar escravo do pensamento dos outros, eu vou esquecer do meu ministério e vou me perder na minha caminhada. Se você se tornar escravo do que os outros pensam, do que os outros acham, do que os outros acreditam, você vai perder a sua fé em Jesus e vai colocar a fé no homem. E ele frustra, ele trai, ele abandona. Agora Cristo não desampara, Cristo permanece o mesmo. A palavra dele não volta vazia. Ele não é homem para que se arrependa, ele não é filho do homem para que minta. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Se ele falar que é sim, é sim. Se ele falar que é não, e acabou. Se você for escravo do que os outros querem da sua vida, você nunca vai viver de fato aquilo que Deus tem para você. Quando eu olho para aquele povo descendo, vendo tudo o que viram, esquecendo da palavra que carregavam, a Bíblia vai dizer que todos choraram, porque foram contaminados por uma mentira de alguém que criou para si uma fuga. Você entende? Eu queria que você compreendesse que o Senhor está nos chamando para novas estações de maturidade e crescimento espiritual. Quando Deus me deu uma palavra como essa, eu quero dizer para você que eu reluto algumas vezes, porque algumas coisas não são tão espirituais como a gente imagina. Algumas coisas são apenas decisões de fé, e a partir de então a gente cria filtros para nossa mente. A maturidade vai criando esses filtros. Então coisas que você se preocupava antes, você já não se preocupa mais. Por isso que eu falei para você no começo. Lembra da longevidade, lembra dos anos de vida prolongados sobre a face da terra? Pois bem, quando você para de se preocupar com coisas que não estão no seu controle, você vive por mais tempo e com mais saúde. Você dorme melhor, você desfruta da sua vida. Por quê? Porque você não está escravo daquilo que ainda não aconteceu, e a sua mente não está livre para construir filmes que não foram vividos ainda. Eu sei que é uma questão de entrega, é uma questão de tempo, é uma questão de maturidade. Mas se você conseguir governar a sua mente, se você conseguir colocar limites, criar limites na sua mente, você vai viver melhor. Vou dar um exemplo prático da vida de pessoas amarguradas. Quem vive amargurado tem uns sentimentos muito parecidos. Se você se identificar, a hora que Jesus te liberta, tá bom? Vou contar um exemplo, e aí você vai entender. Meu aniversário do ano passado, minha esposa convidou todo mundo que ela achou que eu queria que fosse, porque era surpresa. Amém? Eu tenho 2 primos que eu me criei junto com eles, e a minha esposa convidou um e esqueceu do outro. Só que os 2 são irmãos. Eu sou detalhista com algumas coisas e eu amo muito a minha família, amo muito as pessoas que estão à minha volta. E aí eu estava na festa, olhei todos os primos e falei: cadê o miserável? Não perguntei para minha esposa se ela tinha convidado. Pois é, né? Por que será que ele não quis vir? Será que eu fiz alguma coisa? Olha como o nosso pensamento é terrível. Devo ter feito alguma coisa para ele. E aí comecei a lembrar de histórias possíveis. Pode ser. Mas eu no lugar dele não faria dessa maneira. Escuta. Aí do outro lado ele: por que ele não me convidou? O que foi que eu fiz para ele? Você entende? 2 guerras invisíveis que nunca aconteceram. Ele com raiva de mim porque eu não convidei, e eu com raiva dele porque ele não foi. Você entende que a nossa mente cria filmes que não foram escritos, não aconteceram? A gente cria cenários irreais. A gente faz isso com tudo na nossa vida. E aí a gente perde amigos por causa de besteira. A gente perde portas de Deus abertas na nossa frente, porque a gente fica pensando coisa errada. E aí, irmão, sabe quando eu descobri que o meu primo me amava? O dia que eu descobri que a minha esposa que não convidou. Eu falei: amor do céu, por que você não convidou? Ela falou: porque eu esqueci. E eu com raiva do rapaz.
E ele com raiva de mim. Você entende que a gente passa às vezes a viver realidades não reais porque a nossa mente nos prega peças? Quantas vezes você achou que alguém te tratou mal e a pessoa só estava desatenta? Quantas vezes você criou inimigos irreais porque alguém passou por você e não te viu? Só não te viu, mas você falou que a pessoa não quis te ver. Já parou para pensar que algumas portas que Deus abriu você não entrou porque achava que era grande demais para você, porque acreditou em mentiras que te contaram? Já parou para pensar que teve coisas que Deus preparou o caminho, abriu o mar e você não passou porque viu que o gigante era grande demais e que acreditou nas mentiras do inimigo e foi proibido de viver uma estação incrível de Deus porque se permitiu acreditar numa mentira? Então entenda, hoje é dia de se libertar de todo pensamento que não flua de Cristo, de toda realidade que contrapõe o seu propósito, de tudo aquilo que te afasta daquilo que Deus tem para você. Se liberta. Quanto mais livre, mais leve se torna a sua vida, menos estressado você fica e mais poderoso se torna a sua história. Não, escuta bem o que eu estou falando para você. Gente leve, irmão, é maravilhoso. Você sabe que disseram de você? Não quero saber não. Ah, mas eles falaram que você repete a mesma coisa. Então avisa eles que a mensagem do ano que vem já está pronta. 2027 vai ser o melhor ano da nossa vida, vai ser o ano mais poderoso. Se 2026 a gente vai colher, 2027 a gente vai gastar o que colheu, uai. Escuta bem, você se liberta e você se torna livre. David, eu quero que você fale sobre isso. Não vou falar, fui chamado para falar de Jesus. Minha mensagem é única e exclusiva. David, viram o que fizeram lá? Não sei, não estou nem aí para nada. Eu só estou pregando o evangelho e cuidando da minha família. O resto é o Senhor que faz, e cada um na sua área fluindo para aquilo que foi chamado. David, você não vai falar daquilo? Não, vou falar de Jesus. Jesus é a resposta para todas as nossas dores e todos os nossos problemas. David, é ano de não sei o que, vai falar assim. Vou viver o que Deus tem para mim, vou cuidar da minha casa, vou cuidar do meu ministério, e nenhum pensamento não enviado pelo Espírito Santo governará a minha mente, e isso me torna livre. Eu quero só que você entenda, vai te tornar livre. Você vai trabalhar mais leve, você vai viver a sua vida mais leve, você vai prosperar de uma maneira como nunca antes, você vai caminhar de uma maneira como nunca antes, você vai olhar para você e a sua identidade não será confundida. Você sabe quem você é em Cristo Jesus, você sabe que Ele tem poder para todas as coisas, e nenhuma mentira de Satanás vai governar mais a sua mente. Será que foi essa aqui que eu escrevi no telefone? Ô Alisson, traz meu telefone. Está aí, escrevi um negócio que eu não queria perder. Ele vai buscar hoje. Mas queria dizer para você de verdade, Provérbios vai nos apresentar uma realidade. Ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que está na sua mente / coração, que é o que o texto está dizendo, é o que filtra as suas decisões que você toma, é o que transforma quem você é para você e para os outros. Então, se o seu coração está permeado de mentiras, de pensamentos que não provêm do Senhor, suas decisões serão equivocadas e seu caminho será tortuoso. Então, se a palavra diz que eu tenho que guardar o meu coração, de outras maneiras, o que a Bíblia está dizendo é: blinde a sua mente. Tudo aquilo que é péssimo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é calunioso, tudo aquilo que é mentira, não permita que entre na sua mente, na sua casa e na sua família. Governar sobre a mente é tomar decisões firmes, é decidir sobre tudo, é tomar decisões intencionais sobre as coisas. Algumas coisas você não ouve, algumas coisas você não fala, algumas mesas você não senta, e isso é de propósito, porque você está cuidando da sua mente. Porque sobre tudo que se deve guardar, guarde a vossa mente. Quando você faz isso, você elimina todas as possibilidades de o inimigo atrapalhar a sua história, porque ele não consegue às vezes afetar a nossa mente, ele afeta o nosso percurso. Só que se a nossa mente estiver blindada, a gente passa por cima da tempestade, a gente passa por cima das provas, a gente vence todas as batalhas e a gente não para,
a gente não para. Eu quero declarar que a sua mente não vai fazer você parar. Pelo contrário, você vai avançar e vai mais longe. Você vai chegar em lugares que a sua mente disse que você nunca chegaria. Você vai alcançar lugares que você nunca acreditaria que seria possível, porque a sua mente não está sendo governada pelos pensamentos mundanos, não está sendo governada pela opinião dos outros, mas está sendo governada por Cristo. E se Cristo estiver governando a sua mente, os planos que Ele tem para você são maiores do que os seus. Os caminhos que Ele tem para você são diferentes do que o que você imaginava. E eu posso te dizer e afirmar com certeza, é melhor do que tudo aquilo que você pensou. Então agora tire todas as mentiras e permita que a verdade de Jesus entre na sua mente e governe tudo em você. Já diria um rapaz que grava vídeo na internet: para toda mentira que o diabo conta, há uma verdade na Bíblia que te liberta. Para tudo aquilo que o mal diz que você não pode, há uma verdade bíblica que diz que você consegue em Cristo Jesus. Para todo caminho fechado Ele abre, para toda tempestade que se levanta Ele acalma, para tudo que alguém chama de impossível Ele chama de normal. Amém. Você pode celebrar o nome dEle no seu lugar. Teu celular não veio. Aqui. Ele entrou. Jesus, o homem é um vulto. Aleluia, achei. Eu vou gravar isso aqui, vou falar isso aqui, a gente termina. Amém? Não, tem outra. Escrevi para não esquecer. Não deixe a sua mente governar você. Pensar demais não é maturidade, é medo tentando assumir o controle. Você não foi criado para ser escravo da própria cabeça. Deus está dizendo hoje: filho, filha, descansa. Pare de pensar naquilo que eu já decretei. Descansa. Ocupa sua mente com aquilo que te leva para mais perto dEle, e tira tudo aquilo que te afasta da presença de Jesus. Quando você entrega, Deus estabelece. Quando você confia, Deus sustenta. E sua mente não mandará em você, porque a partir de hoje, a paz que excede todo entendimento guardará você, o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor declarado e derramado sobre nós. Nossa cabeça não vai governar sobre a nossa vida. Não seremos escravos dos maus pensamentos, mas seremos governados pelas verdades da tua palavra. Por mais que alguém diga que não dá, creremos contra tudo e em esperança nos moveremos, porque para o Senhor nada é impossível. Em nome de Jesus, Pai, limpa nossa mente, varre para fora a sujeira que impede a gente de viver os nossos propósitos. Hoje eu entrego a Ti, Jesus, o meu coração, minha mente, tudo que há. Senhor, governa minhas emoções, meus pensamentos. Diga isso ao Senhor, diga: governa minha mente, governa os meus pensamentos e me liberta de mim. Me liberta dos outros, me liberta de todo pensamento mal, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.